Salve, dia de entrevista aqui no Invest News. Se você está fazendo uma refeição enquanto assiste a esse programa, ou se almoçou mais cedo, ou se vai fazer um pedido para o jantar, é provável que use os serviços da empresa do nosso convidado, ainda mais nessa época de isolamento social. O iFood está presente em mais de 1.000 cidades e 160 mil restaurantes do Brasil. Recebe mais de 30 milhões de pedidos por mês, cerca de 1 milhão de pedidos por dia. São 2.900 colaboradores espalhados pelo Brasil e pelos 2 outros países em que atua, México e Colômbia. É o 4º aplicativo de delivery de comida mais baixado no mundo. Hoje é dia de conversar com o Diego Barreto, CFO do iFood. E quem comandou esse papo foi a Thaís Laporta. Olha só. Oi, Diego, obrigada por aceitar o convite de entrevista aqui no Conta Mais. Eu queria começar perguntando aí sobre o atual cenário que a gente está vivendo, né, durante a pandemia. O iFood iniciou uma série de ações, né, ele criou 2 fundos solidários para ajudar entregadores que contraírem a Covid-19 e para também os que têm acima de 65 anos e representam um grupo de risco. Também disponibilizou máscaras e álcool em gel, né? Auxílio em assistência em saúde, uma série de medidas. Mesmo assim, a gente viu nos últimos tempos um movimento aí de greve dos entregadores esse mês, né? Pelo Sindicato dos Motoboys, reivindicando o aumento da taxa por entrega e do valor pago por quilômetro quadrado, entre uma série de outras questões, né? Eu queria saber um pouquinho qual tem sido o posicionamento da empresa sobre esse movimento e como a companhia tem agido para melhorar essa situação. Claro. Thaís, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de poder bater um papo sobre o tema. A gente, acho que precisa começar essa conversa reconhecendo que existe uma nova estrutura econômica que ainda é muito recente no Brasil e que não é compreendida e não é bem formatada por tudo que está no entorno dela. Essa nova estrutura é o que nós chamamos de economia sob demanda, né? O mundo, historicamente, se formatou para ter uma relação de 1 para 1. Uma pessoa vai a um trabalho, só trabalha naquele trabalho, fica lá o dia inteiro e recebe só a remuneração daquele salário. As pessoas compram um produto, compram um serviço, ainda que elas usem isso uma vez por mês ou uma vez no ano, elas compram e têm na casa delas, né? Essa é a estrutura tradicional econômica. O mundo tem migrado nos últimos anos, e isso é recente ainda no Brasil, para uma estrutura em que você otimiza isso tudo, né? Então você tem pessoas que eventualmente vão prestar seu serviço, vão empregar sua mão de obra em diferentes lugares ao mesmo tempo. Você tem pessoas que vão compartilhar de objetos e serviços sob a mesma ótica, etc. Então, quando a gente volta lá para 2008 e vê o Uber aparecendo ali no cenário global e basicamente dizendo, poxa, você tem um carro aí e está sem trabalho, por que você não faz isso? Você tem um carro aí e precisa complementar a sua renda, por que você não faz isso? Não traz o carro aqui e eventualmente ganha uma remuneração adicional. Essa lógica é uma lógica muito nova, né, Thaís? Ela chegou, inclusive, no Brasil há muito pouco tempo, e ainda que ela tenha chegado alguns poucos anos atrás, ela ainda não é capilarizada em toda a sociedade brasileira. Então, o que a gente enfrenta agora é um diálogo exatamente sobre esses ajustes, sobre essas adequações. Então, a gente vê esse movimento, essa manifestação por parte dos entregadores como natural, parte desse processo. O processo de evolução social e econômico de um país, ele envolve isso, envolve esse tipo de comportamento para estimular o debate. Então, a gente, primeiro, vê isso com bons olhos, acha que é natural e dificilmente existiria progresso se não houvesse esse tipo de discussão. Segundo, da mesma forma que a gente entende essa novidade, por isso ela gera a discussão, a gente entende também que deve existir por parte do Estado brasileiro adequações para comportar essa nova realidade econômica, né? Então, assim como no passado países eram muito mais fechados e um dia a exportação passa a ser uma realidade, eles têm que se adequar para as questões de comércio internacional, aqui vale a mesma coisa. Então, por exemplo, a legislação trabalhista hoje, ela fala que a pessoa que merece a proteção social advinda da relação de trabalho, ela tem que ter aquela relação perene, aquela relação de subordinação, de habitualidade, entre outras coisas. Essa legislação, ela não serve para essa discussão da economia sob demanda.
E o judiciário brasileiro, de forma, matematicamente falando, ele, de forma massiva, tem se posicionado a favor disso. Então, assim, essa é uma discussão que tem uma direção clara, não dá para olhar para trás mais. O que a gente precisa agora é enquadrar nessa nova, na economia sob demanda, uma nova relação que abarque, né, direitos e proteções importantes para aqueles que se colocam nessas plataformas. Nesse caso, seria legislação trabalhista mesmo, ou seria uma outra legislação com caráter mais de empreendedorismo? Qual é o posicionamento da companhia em relação a isso? A nossa opinião, acho que o nome, se é legislação trabalhista ou não, acho que no final ela é um detalhe. Eu acho que o importante aqui é que nós tenhamos uma legislação que garanta às pessoas que optam por exercer ou para oferir a sua renda em plataformas na economia sob demanda, que essas pessoas tenham uma proteção mínima que é natural, que é compatível com o que qualquer brasileiro deveria ter no país. Então, a gente basicamente aqui acredita que deva existir essa discussão. Agora, essa discussão ela precisa ser, novamente, né, ela precisa ser muito debatida ainda, porque ela não é simples. Eu vou te dar aqui um exemplo para tentar clarificar isso. Hoje, uma pessoa que é CLT, ela vai e fica 100% do tempo dela de trabalho focado naquele empregador. Na economia sob demanda, você tem uma pessoa que abre, se cadastra em 4, 5, 6, 7 aplicativos, fica esperando uma demanda, e quando, inclusive, demandas chegam juntas, ela escolhe naturalmente aquela que é a de melhor rentabilidade para ele. Veja, no momento em que você tem isso, você não tem mais essa visão única de um bloco, que é o empregador na relação CLT. Você tem uma relação de várias possíveis interações de trabalho. Então, é preciso, inclusive, tentar entender como isso funciona. Exemplo, se numa empresa alguém tem um direito, por exemplo, previdenciário, como é que você faz isso no momento em que uma pessoa está exposta a 5, 6, 7, 8 plataformas? Vou mais além. Como é que você faz para poder raciocinar a lógica do tempo logado, né, o tempo na plataforma versus o tempo efetivamente trabalhado? Então, tem aqui uma discussão que ela não é simples e o diálogo, então, precisa caminhar nesse sentido. Tá certo. O iFood adotou também uma nova política de gorjetas, né, dos entregadores. Você pode explicar um pouquinho como ela funciona e se tem alguma outra medida que a empresa pretende fazer nos próximos meses aí para melhorar essa situação? Eu diria assim, o iFood, ao longo desses 2 anos que ele efetivamente foca na plataforma que traz os entregadores para prestarem o serviço deles, o iFood vem trazendo uma evolução estrutural de uma série de proteções para os entregadores e vem fazendo outras ações que são pontuais, têm um caráter pontual. Do lado estrutural, a gente, por exemplo, no ano passado, passou a oferecer de forma gratuita um seguro de vida e um seguro de acidente para todos os entregadores em rota, todos os entregadores fazendo uma entrega. Num segundo momento, a gente adicionou também a volta para casa. Então, a gente garante, dá o seguro de vida e o seguro acidente na volta para casa. Então, nesse sentido, a gente trouxe essa novidade no ano passado e esse ano, por exemplo, a gente trouxe outra que foi estabelecer um piso mínimo de remuneração. Isso significa que ninguém vai ganhar abaixo daquilo. E esse piso, ele conversa matematicamente falando, com o salário mínimo. Então, você tem uma relação, só para poder garantir que se o Estado entende que o salário mínimo tem essa referência para a sociedade, a gente, de alguma forma, usa também para poder dar essa mesma referência. Durante essa pandemia, a gente passou a fazer uma série de outras ações, que eu trato aqui no bloco pontual, porque ela tem esse caráter, para poder apoiar os entregadores, né? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos e incluir aqui a gorjeta. A primeira delas foi a distribuição de máscaras e gel, e o álcool gel. Né? Do começo da pandemia até aqui, já foram 800 mil kits distribuídos para todos os entregadores, e a gente continua distribuindo e vai continuar distribuindo. Então, a gente tem colaborado nesse sentido, assim como a gente espera que outras plataformas façam, e, naturalmente, o próprio Estado também continue as suas ações contribuindo nisso. No caso da gorjeta, a gente, em alguns períodos, a gente vem dobrando a gorjeta, a gente de alguma forma, aumenta a capacidade econômica dos entregadores,
dobrando. E por que a gente faz isso? Porque é uma forma de estimular a sociedade também a ter cada vez mais uma empatia com o entregador. Então a gente estimula fazendo isso e no final o entregador ganha numa ponta, porque a empatia com o consumidor aumenta, e ganha na outra ponta porque o iFood dobra esse valor para ele. Tá certo. Diego, eu queria perguntar também sobre os restaurantes. Eles são grandes parceiros do iFood, né? E têm sofrido bastante com o isolamento social. Eu queria entender um pouco como foi a política de vocês para antecipar financeiramente, né, os pagamentos para os restaurantes e como isso tem ajudado, qual tem sido a reação, né, dos negócios aí com essa iniciativa de vocês. Thaís, a gente tomou uma decisão de atuar em dois flancos, né? O primeiro é um relacionado à rentabilidade do restaurante e o segundo é relacionado ao caixa do restaurante. A gente naturalmente parte do pressuposto que o iFood isoladamente não vai resolver um problema sério, que é o impacto que o coronavírus trouxe para a economia brasileira. Mas a gente acredita que a gente consegue colaborar demais para que o restaurante passe durante esse período até que os salões voltem a ser abertos, que a gente consiga colaborar demais com essa jornada. E então é aqui que a gente encaixa essas duas ações. A primeira delas foi a gente colocou de pé um fundo no valor de 150 milhões de reais e que a gente basicamente repassa, doa esse dinheiro para restaurantes pequenos, restaurantes independentes, restaurantes familiares, restaurantes que efetivamente precisam de algo adicional. Isso eu trato aqui no caráter rentabilidade. Então a gente efetivamente tem doado dinheiro para os restaurantes com essas características. A gente já está próximo aí dos seus 150 milhões de reais efetivamente entregues para os restaurantes. Eles enxergam isso no extrato que eles recebem do iFood todo mês. Na outra ponta, a gente fez um trabalho muito forte junto com a rede, com o Itaú, para poder garantir uma linha de antecipação de recebíveis para os restaurantes de 2,5 bilhões de reais sem nenhum custo adicional. Esse custo, na verdade, existe, o iFood incorporou e passou a arcar com esse custo, mas a gente basicamente fez com que todos os recebimentos que aconteciam até então, em cerca de 30 dias, passassem a acontecer dentro de um período de uma semana. O que significa que uma venda hoje praticamente cai na mesma semana, e isso, em última instância, melhora muito a capacidade de caixa dos restaurantes. Então, essas duas medidas combinadas ajudou, e a gente vê isso aqui pelos números, a manter a grandíssima maioria dos restaurantes que estão na plataforma vivos e atuantes. Machucados, evidentemente, porque é um problema muito sério que a gente está vivendo, mas vivos para poder sair disso e depois voltar para a sua vida normal. Interessante. Então, vocês têm relatos de que tem funcionado mesmo, pelo menos evitado que eles fechem as portas? Thais, mais do que relatos, a gente tem números. Os números comprovam isso. Os números, ou seja, você enxergar o restaurante vivo na plataforma, você enxergar o restaurante efetivamente fazendo vendas e recebendo as avaliações dos consumidores, e enxergar o CNPJ dele ativo na Receita Federal, são 3 informações que te dão tranquilidade que aqueles restaurantes continuam vivos. E a esmagadora maioria dos restaurantes na plataforma continuam vivos nesses 4 meses de pandemia. Tá certo. Sobre a demanda pelos serviços de delivery, no mês de março vocês informaram que o número de pedidos estava em cerca de 30 milhões e 600 mil, né? E isso no período ali do começo do isolamento social. De lá para cá, o que mudou nessa demanda e como vocês se prepararam estruturalmente para atender esse volume? Bom, Thais, acho que o primeiro ponto a gente se preparou fazendo com que uma série de processos fossem revistos para melhor atender esse momento. Então eu vou te dar 2 exemplos simples aqui. Um foi do lado do restaurante do entregador e do consumidor, que ele pudesse ter a opção de fazer a entrega sem contato. Então, isso melhora muito a comunicação entre essas 3 partes e faz com que, então, efetivamente, a gente possa contribuir com o processo de conter o coronavírus. Um segundo exemplo, a gente trouxe muita tecnologia para o atendimento, porque mais pessoas novas que até então não estavam habituadas ao consumo passaram a atuar. E não adianta simplesmente você triplicar a quantidade de pessoas no seu time de atendimento. Então, a tecnologia veio para ajudar. Um exemplo disso, as pessoas, por exemplo, conseguem hoje conversar
a partir do seu app com o entregador a partir do seu app com o restaurante a partir do seu app com o cliente. Então, a comunicação, como se fosse uma comunicação no WhatsApp, ela hoje dentro do app existe, e isso resolve 95% de todas as dúvidas. Olha, meu pedido atrasou, porque a cozinha teve um problema. Olha, meu pedido atrasou, o entregador diz, olha, meu pneu infelizmente furou, estou chegando já aí. Então, você resolve com tecnologia muito dessas novas discussões que aparecem, novas situações. Em relação à demanda, a gente viu um aumento de demanda. Essa demanda está concentrada, em especial, em quem já era usuário do iFood, porque então ele já está acostumado com aquilo. E, do ponto de vista de vertical, em especial no supermercado. E por que isso? Porque o brasileiro, via de regra, não estava habituado a comprar supermercado de forma online. Então, esse momento, ele empurra um pouco a adoção do hábito e faz, então, com que a demanda seja tracionada por causa também do supermercado. Tá certo. Tem uma pergunta aqui sobre a política de home office da empresa. Vocês adotaram o home office, né? Assim como em unidades no México e na Colômbia. Existe uma previsão, uma definição sobre retorno ou manutenção do home office? Como é que a companhia tem visto essa questão? O home office para nós é algo natural. Ele não era habitual porque as pessoas não tinham hábito, mas ele era natural. Uma empresa que é nativamente uma empresa de tecnologia, ela tem ferramentas e conexões e formas de fazer gestão que permitem isso. Então a gente já tinha isso de alguma forma incorporado na cultura. Evidente que esse momento ele força o hábito, né? O que a gente enxergou, Thaís, é que nos 30 primeiros dias as pessoas tiveram muita dificuldade de equilibrar tudo, né, em casa. Por quê? Porque elas estavam se organizando em casa, né? Uma mulher e um homem que trabalham em casa com 2 filhos tem que dividir o trabalho das 2 pessoas e o estudo dos filhos ou cuidar dos filhos. Então, essa organização por parte das pessoas, ela demandou tempo. E eu diria que durante 30 dias a gente começou a ver, após 30 dias, ver as pessoas se organizarem. A gente trouxe muita ajuda nesse momento, né? A gente trouxe o apoio psicológico para todo mundo que quisesse ter acesso a um psicólogo. A gente criou uma série de eventos que permitem às pessoas ainda terem aquela lógica de estar na empresa, de estar com as pessoas. A gente criou regras muito claras para que as pessoas efetivamente desligassem tudo e não acessassem nada de trabalho em horários que não eram horários de trabalho, estimulando o almoço também para que as pessoas parassem e almoçassem da forma correta. Então, esse trabalho todo foi feito e ao longo desses 120 dias, a nossa constatação clara é que as pessoas estão mais produtivas do que estavam antes no escritório. Isso nos leva, então, para uma decisão muito clara, que daqui para frente, quem quiser fazer home office, faça. Mas se eu quiser fazer pro resto da minha vida, pode fazer. E se eu não quiser e eu quiser voltar para o escritório, pode voltar. Quando é que a gente vai abrir o escritório? No momento em que a gente tiver 101% seguros que não existe mais um risco da empresa contribuir com um problema como o do coronavírus. Então, o escritório nesse momento está fechado e a gente vai manter ele fechado quanto tempo for. No momento que a gente se sentir confortável, que as autoridades estiverem muito seguras disso e também, por consequência, nos darem esse posicionamento, a gente abre, mas as pessoas que quiserem continuar para sempre no home office vão ter a liberdade de fazer isso. Interessante. Então, falando sobre esse momento ainda, né, de pandemia, quarentena, tem aprendizados que já foram deixados para a companhia, assim, durante esse período, que você possa citar, lições que ficam? Várias lições ficam, Thaís. Eu acho que a primeira grande lição que fica é a gente trabalhar muito um sentimento que a gente fala muito pouco, que é empatia, né? Isso pode parecer um tanto filosófico e muito sutil, mas na realidade, acho que o que a gente mais aprendeu nesse momento é que quando a gente viu as pessoas terem que mudar completamente a vida delas, sejam as pessoas que estão aqui no iFood, sejam os entregadores, sejam os consumidores, sejam os restaurantes, quem trabalha, quem é dono do restaurante, a gente precisou rever a forma como a gente vê tudo, né? As necessidades mudaram, as agonias mudaram, as expectativas mudaram. E foi um exercício muito, muito bonito que a gente fez aqui dentro com nós mesmos, de entender isso tudo de novo e a partir disso transformar via tecnologia tudo isso em algo que mudasse, então que colaborasse para esse processo de mudança das pessoas. Então eu diria que a grande mudança que ficou é isso. A gente não quer e não vai perder essa capacidade de renovar
a necessidade de ser empático com uma velocidade maior, em espaços de tempo menor, né, como consequência, para que a gente consiga entender tudo isso melhor e ajustar rapidamente o que impacta a vida das pessoas aqui e as vidas das pessoas no ecossistema. Então dá para definir, a seu ver, que o iFood antes da pandemia e depois da pandemia é uma nova empresa aí que se forma por meio desse aprendizado? Eu não diria que ele é uma nova empresa, porque a cultura continua forte, a empatia já existia aqui dentro. Mas acho que a diferença é que o processo que aconteceu no mundo, ele obrigou as pessoas a serem empáticas. E ao todo mundo ter que dar um passo a mais para poder olhar mais a empatia, a gente descobriu muita coisa nova. Então, o que eu diria é que a gente adicionou um item aqui, que é encurtar esse processo em que a gente revê essa visão empática em relação a tudo que acontece no entorno. Então, eu não diria que mudou, eu diria que ela ficou mais dinâmica sob esse caráter. Tá certo. Eu queria perguntar também sobre o iFood Empresas, né, que é um projeto que vocês criaram aí há cerca de 6 meses, quando nem se sabia, né, sobre a pandemia. Como é que está esse projeto, né, depois de tudo que aconteceu? Como ele tem se desenrolado? Né, o que é nesse projeto agora, já que as empresas estão em esquema de home office? Como ele tem funcionado? O iFood Empresas, ele é conceitualmente a digitalização do processo de levar a refeição ou de permitir a refeição de uma pessoa que trabalha numa empresa por completo. Então, esse processo não era digital, né? Antes você saía para ir almoçar na esquina, ou você pegava o telefone e ligava para alguém para te entregar alguma coisa, ou você ligava para a padaria para poder pedir a comida para fazer um workshop lá com pães de queijo e um suco, e por aí vai. O iFood Empresa veio com a proposta de digitalizar tudo isso, né? Ele começou, então, inicialmente com uma plataforma que permite à empresa fazer pedidos e entregar diretamente para as pessoas. Ou seja, você, por exemplo, vai almoçar na empresa, você e mais 15 pessoas. Ao invés de cada um pedir e cada um descer, cada um pegar, você consegue centralizar isso na plataforma e fazer os pedidos de uma vez só e vir exatamente para aquele grupo de pessoas. No segundo passo, o iFood Empresas trouxe o que a gente chama de iFood Card, que é um cartão virtual, né? O cartão físico hoje é algo que já ficou para o passado, mas é um cartão virtual que permite às empresas, então, concederem o acesso a dinheiro para que o seu colaborador ou eventualmente o seu parceiro, né, alguém que ele tá querendo fazer uma promoção de marketing, possa receber e viver a experiência do pedido da comida. E aí a gente tem um outro ponto, um outro produto que é o que a gente chama aqui de iFood Refeição, que é uma wallet, que é uma wallet on demand, né? Ou seja, a empresa ganha flexibilidade de colocar dinheiro na carteira digital das pessoas dentro do próprio aplicativo, e as pessoas então poderem pedir a sua comida, etc. Então, num momento como esse, para quem, por exemplo, não tem o delivery à disposição próximo de casa, para pessoas que naturalmente não estão indo ao restaurante e não cozinham em casa, o delivery é a única opção. Então, isso permite então a empresa falar, ok, eu vou colocar o dinheiro aqui, e você pode pedir na sua casa fazendo o pedido pelo delivery. Então, a gente vem digitalizando, esse processo ele vai ganhando muito mais força, porque as empresas, independente do fim da pandemia ou não, entenderam o benefício da digitalização. E é exatamente isso que a gente tem feito. Sobre o uso do Vale Refeição, houve alguma mudança de política importante também durante a quarentena? Como é que o iFood tem tratado essa questão? O iFood sempre quis ter uma integração completa com todos os vales refeições. Infelizmente, isso no passado não foi possível. Com a pandemia, nós conseguimos encontrar esse formato e, junto com as empresas de Vale Refeição, a gente fez as integrações para que as pessoas que detêm Vale Refeição das suas empresas, que recebem das suas empresas, possam pedir dentro do iFood. Claro que essa experiência ainda não é perfeita. Por quê? Porque falta uma terceira parte aqui que precisa aceitar que a venda seja por Vale Refeição, que é o restaurante. O que a gente vê é, então, algo que era inexistente para algo que cresceu bastante por causa dessa integração e tem um potencial muito maior à medida que os restaurantes forem entendendo a importância e, cada vez mais, a gente ter restaurantes que aceitam o Vale Refeição na plataforma. Certo. E quando tudo isso passar e no período pós-pandemia, a empresa já tem metas definidas sobre demanda, né? Vocês acreditam que essa demanda aí que
explodiu durante a pandemia, ela tende a se manter, ou pode até já haver uma redução com a normalidade aí das pessoas voltando ao trabalho? Qual a visão da empresa? Thaís, a gente tem uma visão muito pragmática sobre isso. O e-commerce no Brasil, ele já vinha crescendo bastante. E ele iria continuar crescendo bastante, por uma razão simples. Ele é mais prático, ele é mais transparente, ele é mais cômodo, ele gera uma série de benefícios muito grandes para o consumidor e para o vendedor. Portanto, o crescimento ele já viria. 4 meses na história não vão mudar essa realidade. Ele vai acelerar um pouco, Diego? Vai. Então, talvez o que fosse acontecer daqui a 8 meses vai acontecer agora? Pode ser. Mas 8 meses não é nada perto de um espectro muito maior de uma jornada de uma empresa, de uma pessoa e etc. Então, sim, ele acelera, o brasileiro fica mais digital, o brasileiro fica mais apto a fazer uma compra digital, mas ele não muda radicalmente de um lado para o outro. O que a gente acredita é que o processo que já vinha acontecendo vai continuar na mesma velocidade. Em relação a metas, não, a gente não traçou metas desde que a pandemia aconteceu. Desde que a pandemia aconteceu, a gente está vivendo o mês a mês, porque existe uma imprevisibilidade, existe uma ambiguidade sobre tudo que está acontecendo. Qualquer um colocar uma meta agora, ele com certeza vai errar. Para cima ou para baixo, ele vai errar e provavelmente vai errar muito. Ok. O período que a gente vive é bastante propício para os serviços de delivery, né, para todas as empresas que têm esse perfil. Nos últimos anos, a gente viu o iFood recebendo rodadas bilionárias de investimentos, né, que ajudaram no crescimento da empresa. Você acredita que, nesse momento, por ser favorável a esse segmento, né, dentro da economia, é propício para uma abertura de capital, outros tipos de captações aí no mercado de capitais? Diego? Olha, Thaís, a economia brasileira ela é grande por si só. O Brasil tem um dos maiores territórios do mundo, uma das maiores populações do mundo, um dos maiores PIBs do mundo. Então, lugares que têm essa característica somada à estabilidade institucional, eles sempre estarão no radar do mercado de capitais, sempre estarão no radar do mercado financeiro e de investimentos de forma geral, sempre. Por uma razão óbvia, o mundo tem capital por aí e o mundo procura investimentos para fazer para rentabilizar o seu capital. Então é natural. Quando você tem janelas que se fecham, são janelas que fazem parte da conjuntura que você vive. Então a janela se fechou nos primeiros meses de pandemia, mas a janela já começa a abrir. Nós já vimos na semana passada um IPO muito bem sucedido acontecendo na B3, a antiga a BMF Bovespa. A gente viu ao longo desses últimos 60 dias uma série de startups brasileiras anunciando rodadas com investimentos de fundos nacionais, de fundos estrangeiros. E o que a gente tem enxergado é que a atividade está voltando ao normal. Os números ainda não são claros, mas talvez a gente se surpreenda em eventualmente nem encontrar números declinantes na questão de investimento, por exemplo, em tecnologia. É bem possível que a gente efetivamente veja, no mínimo, uma estabilidade. Tá certo. Não sei se a empresa abre esse tipo de informação, mas existe algum plano para o futuro aí de um possível IPO aqui na Bolsa Brasileira ou lá fora? A gente não tem expectativa de abertura de capital, Thaís. A gente é uma empresa privada que é detida e controlada por uma empresa de capital aberta na Europa, e essa é a empresa efetivamente que tem os seus ativos listados em bolsa. O iFood é uma empresa privada sob essa ótica e não tem planos de mudar esse status por hora. Tá certo. Diego, eu acho que é isso. Eu queria deixar agora aberto aqui, se você quiser finalizar com algum comentário aqui, algo que a gente não tenha mencionado, que você acha importante para falar. Claro, Thaís. Primeiro, obrigado pela oportunidade de contar um pouco mais calma e de forma mais longa sobre tudo que a gente está passando aqui, o que a gente tem feito, as dificuldades, as incertezas e tudo mais. Na nossa cabeça aqui é um fato que todo mundo está saindo machucado desses meses de pandemia, machucado porque o Brasil aumentou o desemprego, machucado porque o PIB naturalmente sofreu bastante, mas a gente tem uma convicção muito grande aqui de que todo mundo vai passar por isso, né? A gente tem uma cultura muito clara de que
O Brasil já passou por coisas muito difíceis no passado e mais longas, né, não necessariamente piores num espaço de tempo tão curto, mas se a gente pegar um espectro maior, tão difíceis quanto, né, para quem se lembra da superinflação, para quem se lembra da hiperdesvalorização do real, para quem se lembra da crise financeira de 2008 que assolou o mundo, para quem se lembra de 2015, quando o PIB brasileiro, a economia como um todo sofreu, o desemprego aumentou, e a gente passou por isso. Né? O brasileiro tem essa capacidade, o empreendedor brasileiro tem essa capacidade. Eu acho que a grande reflexão que eu deixo é o mundo digital, a digitalização dos negócios, ela apareceu. Ela definitivamente apareceu e o Brasil, se conseguir agarrar ela para continuar evoluindo com muita força, a gente vai gerar muita coisa para esse país. Vai gerar valor, vai gerar salário, vai gerar emprego, vai gerar renda. E a gente então precisa agora pegar essa oportunidade em que está todo mundo se digitalizando de uma forma forçada, mas efetivamente se utilizar disso para poder competir muito melhor no mundo. Muito bem, então é isso. Eu agradeço, Diego, pela participação aqui no Conta Mais, então. Um abraço, obrigada por vocês que acompanharam e até a próxima, então. Tchau, tchau, obrigado.